mas vamos começar já o nosso próximo painel. E o tema Disrupt Talkers, atitudes, pessoas e empreendedorismo inovador é o assunto do painel. Convido então a moderadora Flávia Gamonar. Por favor, Flávia, vem para cá. Receba os aplausos da nossa plateia, Flávia. Seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Convido também a Caroline Dias, ela que é formada em Design de Produto pela Universidade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduada em Gestão de Design pela mesma universidade. Em 2016, participou do curso de Business English pela King George International College no Canadá, ampliando os negócios da empresa para os Estados Unidos e Europa. Seja bem-vinda, Caroline Freitas. Aplausos para a Caroline. Quero também convidar agora ele, Rafael Martins, CEO e cofundador do Share, empresa especializada em curadoria de projetos e eventos nos mais diferentes temas, realizando até hoje mais de 50 eventos próprios em mais de 9 estados, além de diversos projetos para diversas empresas como Iguatemi, ADVB, 99 Táxi, Arezzo, entre outras. Seja bem-vindo, Rafael Martins. Receba os aplausos. Vamos começar o nosso painel. Fiquem à vontade, ok? Olá, tudo bem? Bom, primeiramente agradecer a presença aqui, o convite, o Sérgio, toda a equipe, sempre incríveis. E fazer um adendo, infelizmente a Juliana Munaro não pôde estar conosco, teve um problema um pouco em cima da hora. E aproveitamos para convidar o Rafael Martins, que palestrou ontem, mas que tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar nesse painel, que é atitude, pessoas e empreendedorismo inovador. Temos aqui Rafael, que com o Share tem grande experiência aí com eventos, levando cursos e workshops pelo Brasil, e além da curadoria, depois ele pode contar melhor. E a Carol, CEO da editora Reflexão, que também está sempre envolvida no mundo dos eventos por conta dos lançamentos de livros, né? Muitas vezes são vários eventos ao mesmo tempo, né, Carol? Ela vai falar disso também. E esse painel ele está vinculado ao assunto, ao tema do nosso grupo, que é o Disrupt Talks, que é um grupo formado por alguns profissionais de diversas áreas que levam palestras, que levam educação pelo Brasil, realizando eventos e também publicando alguns livros de assuntos relacionados à carreira, empreendedorismo e inovação, né? Um deles é o Disrupt Talks, Carreira, Empreendedorismo e Inovação em uma época de mudanças rápidas. Bom, nós vamos conversar então sobre esse assunto, como é que a atitude, como é que o fazer acontecer, as pessoas, o networking e esse empreendedorismo inovador, né? Afinal, muitas pessoas que trabalham com eventos são empreendedores, estão ali cuidando dos seus negócios, sejam eles recentes ou pequenos ou grandes, enfim. Como que tudo isso se conecta para que façamos acontecer? Eu acho que o primeiro ponto é a gente falar um pouco dessa questão do empreendedorismo inovador. Muitas vezes a gente pensa que para inovar tem que fazer algo extremamente grande, complicado, reinventar a roda, e não é necessariamente isso. Eu acho que, nesse ponto, o Rafa e a Carol têm cases bem legais. A Carol com uma publicação de livros em tempo recorde, e o Rafael com formatos diferenciados, inovadores. Rafa, conta um pouco para a gente dessa questão das pessoas, do fazer acontecer, do empreendedorismo com o Share. Tá bom, obrigado. Eu não sou a Juliana, né, como vocês viram. Eu vim aqui substituí-la. Obrigado pelo espaço novamente. Bom, ontem eu não falei tanto do Share, eu foquei mais no assunto da curadoria, mas a empresa já tem 5 anos. E, a motivação de criá-la foi porque eu ia muito em eventos, eu era de agência de publicidade, trabalhei muito tempo com comunicação, e eu ia sempre com uma motivação de aprender muita coisa que no outro dia eu pudesse melhorar meu trabalho de alguma forma. E eu saía muitas vezes frustrado com essa motivação. E aí resolvi criar uma empresa que tivesse esse foco, que entregasse um conteúdo com foco na aprendizagem das pessoas, independente do conteúdo, para que elas pudessem no outro dia melhorar o seu trabalho de alguma forma. E aí a gente fez o Share, né? O primeiro evento foi em 2013, e a gente desde então nunca falou que era uma empresa de organização de eventos. Inclusive, muita gente, a gente recebe muito e-mail perguntando se a gente organiza eventos, faz cerimonial, enfim. A gente é extremamente focado na curadoria, né? E eu acho que isso foi um dos grandes fatores que fez com que a gente crescesse, né? Porque hoje a gente, com a oferta de serviços que a gente tem sobre qualquer coisa muito grande,
se especializar num tema, eu acho que vira um diferencial competitivo. E a gente vem estudando, nesses 5 anos, muito sobre como as pessoas aprendem, sobre aprendizagem, né? Porque muitas vezes, numa palestra de 40 minutos, a gente consegue, sim, passar muito conhecimento, e a gente vem, então, trabalhando em diferentes cenários, né? Inicialmente, a gente trabalhava no que a gente diz que é a nossa zona de conforto, que é fazer eventos para comunicação, publicidade, jornalismo. Mas hoje a gente tem no portfólio vários projetos que a gente fez para várias áreas, desde setor calçadista, indústria, enfim, que nos desafiou até a criar um método de curadoria que ele fosse aplicável, escalável, que a gente pudesse fazer para qualquer cenário. E hoje é isso um dos grandes fatores que está fazendo a gente crescer como empresa, como um todo. Muito bom. Carol, você fundou a editora Reflexão ainda muito nova, né, aos 20 anos. Como é que foi esse projeto empreendedor e os desafios que você encontrou? Bom, a minha empresa, nesse ano, ela está completando 12 anos. Então, como a Flávia falou, eu fundei com 20 anos, logo estou fazendo 32. Eu não tinha ideia que uma editora de livros trabalhava tão diretamente com eventos, porque o meu foco sempre foi livro. Para vocês terem uma ideia, eu publico, em média, 8 livros por mês. Então, eu tenho 8 lançamentos de livros por mês. Tirando os lançamentos, que eu tenho autores pelo Brasil inteiro, no exterior, eu ainda faço um congresso anualmente. Então, é muito complexo o evento quando o meu mundo é livros, o meu mundo não é eventos. Então, foi muito bacana, muito legal. Eu gosto demais do que eu faço. Eu acho que a editora está crescendo muito. A editora tem realizado coisas grandes e, através de conexão, através de contatos, através de pessoas, né, Flávia? Me ajuda um pouquinho aqui. Porque hoje, por exemplo, desculpa, tá? É porque como eu foco tanto evento e eu trabalho com livro, então tá dando choque. A editora hoje tem 500 autores. Então, você alinhar 500 pessoas, alinhar 500 eventos, é um desafio que eu enfrento todos os dias. Não é fácil, mas graças a Deus eu estou aqui, completando 12 anos, e eu vou contar um pouco da minha história ao decorrer dessa conversa. Bom, a Carol falou de pessoas, né, do quanto esse contato, essas conexões são importantes. Eu acho que, nesse sentido, o Rafa tem algo muito legal para contribuir, que é até um projeto dele, né, que tá virando livro, é isso, né? Que é até onde a sua cara de pau vai te levar. E o Rafa conseguiu muitas coisas com cara de pau, né? Conta pra gente sobre isso. Isso virou uma palestra que eu dei o ano passado, em mais de 80 lugares, que é um pouco da história do Share, né? Como a gente conseguiu virar uma referência no que a gente faz, sem praticamente ter recursos, no que a gente costumou chamar de cara de pau, né? Que é a gente aproveitar momentos como esse que a gente tem aqui para conhecer pessoas novas e como isso, de fato, muda tudo, né? Eu costumo dizer que isso muda o jogo inteiro. Quando, às vezes, a gente quebra a barreira da vergonha, vai lá falar com aquela pessoa que a gente está ali de longe, mas será que eu falo, será que eu não falo? E o quanto isso pode mudar, de fato, a nossa vida como um todo, né? E isso foi o que vem acontecendo muito. Eu já convidei palestrantes que muita gente me falou, esse cara aí nunca vai no evento, né? E aí eu catei o e-mail dele no Google. Hoje existem apps que a gente consegue achar o e-mail de qualquer pessoa entrando no site, depois eu posso contar para vocês. Mas a gente convidou, por exemplo, um presidente de uma grande empresa, uma multinacional, que eu botei no título do e-mail assim, tem um mercado que precisa te ouvir. E aí eu contei ali sobre o mercado, sobre por que era importante e tal. E ele, depois conversando com ele no evento, ele falou que achou muito interessante a forma como a gente abordou, porque normalmente convidam ele porque ele é o presidente daquela empresa, né? Então, o que a gente faz muito, e é uma coisa que dá muito resultado, é a gente estuda muito antes de convidar aquela pessoa, e a gente estuda a pessoa quando a gente vai levar ela no evento, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas aqui antes. A gente muitas vezes leva palestrantes consagrados, né, Cortella e vários outros em alguns eventos, porque são nomes que as pessoas pedem muito que vão a eventos. E eu já conversei com o próprio Cortella e mudei um pouquinho a palestra dele, porque eu tinha que contextualizar ele quem eram as pessoas que estavam naquele evento. Porque ele está acostumado a dar palestra, já deu milhares de palestras, mas não para aquelas pessoas. Então eu falei, olha só, Cortella, essas pessoas, elas trabalham com isso, elas estão esperando ouvir isso, para tirar o que ele tem de melhor para aquele momento.
né? E eu acho que fazer isso é uma coisa que no nosso trabalho mostra não só o respeito com quem nos contratou para fazer a curadoria, mas principalmente com o público que saiu da sua casa, saiu do seu trabalho para estar no evento e aprender bastante, né? Então, só para finalizar, assim, eu conheci muita gente por causa da minha cara de pau. Seja mandando e-mail, seja adicionando. A gente fez uma entrevista com o diretor Latam do Facebook, que eu mandei para ele no inbox do Facebook mesmo. Falei, oi, tudo bem? Eu tenho uma empresa, faço curadoria e tal. E eu achei que ele não ia responder. E ele respondeu, achou super legal, pediu para me mandar por e-mail, eu mandei. E hoje a gente tem uma rede de mais de 500 palestrantes, e eu posso dizer que mais de 50% eu conheci através da cara de pau. Por isso que eu fiz a palestra ano passado, que a palestra tem um método para ser cara de pau. Então, no meu LinkedIn, eu fiz um artigo falando qual é o método que eu uso para ser cara de pau. Eu fiz uma palestra e isso vai virar um livro agora que a gente vai lançar até o final do ano. São 4 passos, é isso? Vou contar. Deixa eu só fazer um complemento da cara de pau, que tinham 2 autores que eu tinha um sonho de trazer para a minha empresa e falavam a mesma coisa, é inacessível, é difícil. O primeiro nome aqui no Brasil, que para mim era muito estratégico, é o Jung Musung, não sei se vocês conhecem. O Dr. Jung é um formador de opinião e eu fui atrás dele, eu consegui trazê-lo para a empresa e o meu primeiro evento com ele tinham 2.000 pessoas e eu nunca tinha feito nenhum evento na minha vida e eu quase desmaiei, porque chegava gente, chegava e acabou sendo um sucesso. Isso foi em 2008 e marcou a minha trajetória a partir dali. E uma segunda história de cara de pau é um autor americano que as pessoas falavam que ele nunca iria me atender. E eu fiz a mesma coisa, mandei um e-mail, ele falou que me atenderia, ele mora em Waco, raríssimos os voos que descem direto em Waco, né? Não acredito que nem tenham. Eu fui sozinha para os Estados Unidos, eu desci em Houston, peguei um carro e eu dirigi 12 horas, porque eu fui para Waco e aí eu parei em Austin, porque eu tinha outros autores ali, e voltei para Houston de novo, isso em abril do ano passado. Tudo para conseguir um vídeo com ele, para trazer para os meus clientes aqui no Brasil, porque ele está com problemas de saúde e não podia sair do país dele. Então, a gente enfrenta também a questão da coragem, né? De chegar num país que não é seu, de alugar um carro, de dirigir numa estrada que você não conhece e sozinha. E eu fiz isso, e se tiver que fazer de novo, eu faço. Então, não ter medo do não, né? Ir para cima e Sim. é isso aí. E voltamos de novo ao tema, né? Atitude, pessoas, como é que tudo isso se movimenta. E aí não tem como a gente não falar das mídias sociais, né? Como a gente tem grandes oportunidades ali de ter contato com pessoas, né? Eu mesmo outro dia escrevi para a Oprah. Ela não respondeu. Mas existem várias pessoas que respondem. Na verdade, é uma piadinha que eu emprestei de um amigo, tá? Muita gente responde, óbvio, como eles falaram aqui. Tem essa atitude, tem a iniciativa, a coragem de conectar-se com pessoas, né? De buscar essas pontes, de estudar o perfil, como o Rafa falou, né? Como é que eu posso trazer o melhor dessa pessoa e ter essa visão de marketing também, né? Eu não vou mandar mais um título clichê de e-mail. Como que eu posso capturar a atenção de alguém que é tão concorrido? E aí entra, né, como alguém que é tão frequente, tão assídua em LinkedIn, publicando conteúdo como eu sou, explorar muito mais essa rede. Eu venho fazendo muitas palestras sobre LinkedIn, que é uma rede que já cresceu bastante, que tem milhões de usuários, mas que muita gente ainda não está lá, né? E o potencial para essas parcerias é incrível. O alcance de uma publicação de forma orgânica, sem investimento, costuma ser muito grande, né? E o acesso a pessoas. Pesquisou o nome, a um clique você pode ter contato com ela e ter essa atitude, não ter esse medo de chamar para uma parceria, de chamar para um contato. Foi assim, inclusive, que surgiu o Disrupt Talks, né? As pessoas não se conheciam, foram conectadas por mídias sociais e tem nascido coisas muito legais, como os eventos que a gente tem levado também, os livros, enfim. Você vai contar para a gente os passos da cara de pau? Posso contar. Quando eu estava montando a palestra, essa sobre cara de pau, eu fiquei pensando como eu fazia, né? Porque um método nada mais é de como a gente faz alguma coisa. E a diferença é a gente tirar da cabeça e botar no papel. Isso vira um método, né? E eu vi que a primeira coisa que eu fazia sempre, que é a primeira dica de ser cara de pau, é anotar no papel quem são as empresas que eu quero que sejam parceiras da minha empresa. Isso é uma coisa muito simples, mas muitas vezes a gente não faz. Porque quando a gente está fazendo uma reunião para ver, quem são as empresas que eu gostaria que fosse nossa parceira? O Cabify, a Coca-Cola, e aí vai saindo isso e a gente não anota. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. A segunda coisa é que, hoje, pelas mídias sociais, antes era mais, mas hoje a gente está a 3 pessoas de qualquer pessoa.
E isso é muito inspirador para a gente falar com qualquer pessoa, né? Então, eu digo que se eu não conheço alguém diretamente, se vocês quiserem levar alguém num evento de vocês, vierem falar comigo, eu costumo dizer que se eu não conheço, eu conheço quem conhece. Então, a gente com certeza vai trazer. Tem um grande exemplo disso, que a gente está fazendo agora o Fórum da Transformação lá em Porto Alegre, que surgiu numa reunião de possíveis palestrantes. A gente podia trazer o Obama, né? E eu falei, por que não? Ele está desempregado agora, né? Ele está com tempo livre. Mas surgiu o professor Harari, que não sei se todos sabem, mas escreveu o Sapiens, a História do Mundo, que é um best-seller, né, no mundo inteiro. E muita gente falou, não, mas ele deve ser muito inacessível e tal. Há 20 dias atrás eu fiz um Skype de 15 minutos com ele. Que ele falou que não ia vir para o Brasil, porque ele já tem a agenda praticamente toda comprometida esse ano e boa parte do ano que vem. E aí vem a cara de pau, né? Daí eu falei, mas vamos fazer por vídeo. Não, pois é, não dá. Mas então grava um vídeo e a gente bota lá no dia. E aí ele vai fazer uma foto dizendo, com um papelzinho escrito, bom evento para vocês. Pelo menos eu consegui alguma coisa. E o terceiro passo é ser relevante quando a gente vai ser cara de pau, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz esses convites, seja para palestrantes ou seja para empresas, a gente vai sem nenhum conhecimento daquela empresa, ou sem nenhum conhecimento daquela pessoa, né? E é muito importante a gente parar e estudar um tempo sobre isso, né? Para a gente, quando tiver a oportunidade daqueles 3 minutos de conversar com aquela pessoa, a gente conseguir ser relevante o suficiente para que ela nos dê mais 3 ou mais 10 minutos para a gente continuar aquela conversa. E o último passo é fazer volume, né? A gente tem uma frase que a gente tem lá na empresa, que é do Mike Tyson, que ele diz que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? E fazer volume é muito importante, porque muitas vezes, no nosso caso, quando a gente faz curadoria, a gente lista os palestrantes que a gente gostaria muito que fosse, de acordo com o budget do evento, só que às vezes a gente fica muito tempo em um palestrante. E às vezes a gente perdeu lá 15, 20 dias em volta daquele palestrante e por algum motivo não foi e a gente perdeu todo esse tempo. Então a gente normalmente faz volume, né? A gente tem vários que a gente está conversando ao mesmo tempo. Caso um ou outro não dê certo, a gente consegue levar alguém legal. E a gente normalmente fala para os contratantes que a gente sempre faz o cenário Disney, o Tupã e o Beto Carreiro, né? Que vai muito de acordo com o que ele tem de dinheiro e as pessoas que a gente consegue trazer. Legal. Bom, eu acho que os dois têm histórias legais para contar para a gente em relação ao empreendedorismo e aos eventos que eles fizeram. Contem para a gente, começando pela Carol, como é que foi a sua primeira iniciativa como uma empreendedora, o seu primeiro evento, como é que você planejou, que lições você aprendeu, o que deu errado, o que deu certo? Bom, eu estou falando de lançamento de livro e do congresso. O primeiro congresso foi há 4 anos, que todo ano eu trago um preletor internacional. Ele fica, em média, 10 dias no Brasil e ele passa de 7 a 8 cidades. Estados, tá? Pensar que o Brasil é do tamanho que é e a gente ter que parar em 8 cidades para divulgar o livro, o autor e a editora, é um evento que tem que ser feito com muita antecedência. Por isso, a gente faz só uma vez ao ano. Não é minha expertise fazer evento, mas eu acredito que eu faço de forma perfeita, porque até hoje nada deu errado. A gente leva do sul ao nordeste, então a gente precisa pensar em voo, em hotel, em horários. É uma loucura, mas graças a Deus dá certo, e esse ano vai dar certo também, que já vai acontecer em agosto. Questão de lançamento de livro é muito difícil no início, porque a gente não tem noção de quantas pessoas vão no evento. O autor tem uma expectativa maravilhosa de que vai 500, 600 pessoas, e isso não acontece. Lançamento de livro, 90% das pessoas que vão são pessoas que vão prestigiar o autor, e é difícil o autor entender isso. Não sei se tem autores na plateia que possam concordar comigo ou não. Então, por essa experiência, por isso que eu falei que eu tomei um susto com o Jung, porque eu não tinha levado livros para atender 2.000 pessoas. Mas, graças a Deus, a logística ali deu certo. Como o evento era em São Paulo, a editora está em São Paulo, a gente conseguiu dar um jeitinho e não faltou, mas foi um susto. Então, a ideia é não faltar e também não sobrar muito, porque se sobra muito, livro é pesado e dá muito trabalho ficar carregando equipe. Então, a gente tem que pensar em eventos para o público-alvo e para não... como é que diz? Para não levar muitas coisas e também não faltar. Nunca aconteceu de faltar e nem sobrar muita coisa.
essa é a minha experiência com os lançamentos. Bom, quando a gente fez o primeiro evento, lá em 2013, a gente não sabia organizar evento, né? No máximo, eu organizei os 15 anos da minha irmã, mas nada próximo ao que era um evento mesmo, né? E ele inicialmente não foi criado para ser o que é hoje, o Share. Ele era mais um encontro de algumas pessoas, mas o que fica desse primeiro evento, que é o nosso grande ativo até hoje, que é essa preocupação com o conteúdo da palestra. Então, até hoje, a gente ainda faz pelo menos umas 2 horas de reunião com cada palestrante para apresentar para ele o evento, até porque às vezes acontece pequenas coisas dele falar mal, por exemplo, de um patrocinador do evento. Então, a gente faz toda uma contextualização daquele evento, por que aquele evento está acontecendo, e depois a gente pede para ele falar resumidamente o que ele pretende falar no evento. E aí a gente tenta deixar aquilo mais palatável, porque às vezes é uma palestra muito técnica, por exemplo. A gente pegou esses dias um palestrante que ia falar sobre chatbots. E aí ele falou uns 10 minutos para a gente falou, cara, ninguém vai entender nada do que você está falando, isso aí parece outro idioma. Vamos tentar dar um exemplo mais prático aqui, vamos fazer uma metáfora, a gente usa isso muito, porque isso ajuda as pessoas a entenderem, porque o que a gente costuma dizer também é que a gente vive muito na nossa bolha, né? E a gente acha que as coisas que para nós é óbvio, para todo mundo é óbvio. A gente fez um evento agora em março, que o público desse evento, metade dele não sabia direito o que era Netflix, por exemplo. E isso para nós, mas como que as pessoas não sabem o que é Netflix, né? Por isso que ontem, quando eu trouxe a palestra, eu trouxe 2 vezes aquele slide do isso que eu estou pensando é bom para quem, porque a gente tem que entender muito quem é o público, né? A gente estava falando aqui de SGSW, a gente viu que muitas pessoas não conheciam o SGSW, não foram. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, assim, porque a gente tem uma tendência natural de fazer o que a gente gosta. Vou trazer aquele palestrante porque eu gosto dele. Eu vou trazer esse assunto porque eu quero saber sobre esse assunto. Mas e o público, né, que está prestes a ir para esse evento? Então, eu acho que isso, para nós, foi o nosso grande ativo desde o primeiro evento e vem sendo hoje o nosso grande diferencial também. Sim, até um assunto de um painel anterior foi sobre a própria tecnologia, né? Será que ela faz sentido para aquele público, para aquele evento, aquele contexto? Você vai comentar algo? Bom, nós também temos alguns livros para sortear. Nós não pensamos ainda a dinâmica de como faremos isso, aceitamos sugestões. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. As pessoas, quando me procuram para publicar um livro, a primeira pergunta que elas fazem para mim é como ser relevante e como conseguir virar um best-seller. E as pessoas têm uma ideia muito diferente de publicar um livro, que a editora vai fazer todo um milagre, vai fazer todo um trabalho, e isso não acontece. A pergunta que eu faço para o autor é como você faz para ser relevante. Você tem que ser relevante nas suas redes sociais, você tem que fazer a diferença, as pessoas têm que ir na livraria buscar o seu livro. A gente vem com um trabalho complementar. E é essa discussão que eu tenho todos os dias com o meu vendedor. A gente não vai conseguir colocar os meus 500 títulos em todas as livrarias do país, porque isso é humanamente impossível, nenhuma editora consegue. Mas a gente tem que trabalhar o caminho inverso. Então, eu, como editora, procuro ser relevante nas minhas redes sociais, procuro montar campanhas, fazer coisas pensadas, colocar o dinheiro ali de uma forma pensada para fazer o caminho inverso da livraria vir me procurar. Então, eu acredito que para um sucesso, tanto de um evento, de um lançamento, é sempre pensar em caminhos alternativos, porque as pessoas estão cansadas do mais do mesmo. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Agradecemos a presença, a atenção e, não sei, o livro a gente não conseguiu tempo de sortear. A gente tem 5 livros para sortear. Pode? Então, como que eu sorteio? Eu falo o número de uma mesa? Não sei. Alguém faz aniversário hoje? Ou esse mês? Ninguém faz aniversário, acho que tem lá no fundo. Alguém faz aniversário? Tem uma pessoa. Só uma pessoa? Tem que mostrar a identidade. Que mais que a gente pode... Quem faz essa semana, ou fez o mês passado, ali tem mais uma... Pronto, fechou. 3. Fechamos, 3. O livro está aqui na frente. Gente, muito obrigada. Muito obrigado. Rapidamente, nós vamos fazer uma foto dos 3 aqui, ó. Por favor, uma fotinho. Podem ficar de pé, olhar aqui para o nosso fotógrafo.